Buenas, tudo bem, pessoal? Câmbio testando. Pois é, testando que a gente tá, não é sempre a gente grava. Mas só para contar para vocês que o pequeno Trump aprontou de novo. O pequeno Donald tá adorando, ele faz assim, ó, excelente, todo dia que ele vai pra TV, pros rádios ou pros meios de comunicação para falar as suas verdades, absolutas verdades. E o mundo que se exploda, porque eu sou o dono da verdade. Não é assim que o pequeno Donald se comporta? Pois então, e eu com isso, o que eu tenho a ver com isso? Se o Trump está lá fazendo das dele, deixa ele fazer. Eu não tenho ação na Bolsa de Valores, eu não tenho dinheiro sobrando no banco, estou tranquilo, recebo meu salário, vivo minha vida. Não, caro cidadão, só para avisar vocês, não vive tranquilo porque o mundo é globalizado. E não é de hoje, desde que o mundo, vamos dizer assim, século XIX. As coisas têm consequências, é um jogo de dominó, uma atitude lá no Alasca vai afetar uma atitude lá na Antártida. Isso não só no aquecimento global, também na economia. Um exemplo claro para lembrarmos de história é a política do encilhamento. Lembram na escola? Quer dizer, vocês não prestaram atenção lá de história na escola. Rui Barbosa foi o primeiro ministro da Fazenda assim que virou república. Ele criou a política do encilhamento para fomentar a industrialização brasileira, emitiu moeda, fez uma campanha que incentivou aquela questão da investimentos em bolsa de valores, que levou à especulação financeira, que levou à quebra da bolsa, que levou o Brasil a entrar em bancarrota, uma inflação absurda, uma economia que já não era assim no tempo do Império, foi a bancarrota com a República, foi um horror. Muitos brasileiros perderam muito dinheiro porque tinham investido em ações, que era o momento, ações, igualzinho em 29, lembro, em 1929, a quebra da bolsa. E detalhe, lá em 89, século XIX, não foi só culpa do Brasil. O mundo estava complicado também já. 29, também o mundo estava complicado. Era o pós-guerra, economia americana bombando, produzindo mais de 40% dos produtos construídos no mundo eram feitos nos Estados Unidos. Só um alerta, spoiling. Hoje, onde é que são? 40% é feito na China, de todo o que é produzido no mundo, no mínimo. Ou seja, os americanos eram o quê? Investir, especular, industrialização absurda, bolsação, valores e o crash da Bolsa de Nova York em 1929, levando a suicídios, levando a quebradeiras e ao planeta em quebradeira. Inclusive o Brasil, lembram? Nós exportávamos café para o mundo todo. Getúlio Vargas, quando assume a presidência em 30, manda queimar toneladas de estoques de café para que o preço do café não caia tanto e os produtores continuem ganhando dinheiro, que baixou o preço, baixou a procura pelo café brasileiro lá em 29 e 30. E hoje o que temos? O pequeno Trump maravilhoso, pequeno Donald Trump, tentando acender a grande coisa. Sempre soube que ele era um psicopata, um maluco, um ensandecido. Teve 4 anos para provar isso e as pessoas viram e mesmo assim foram lá e escolheram ele de novo para presidente. Não todos, óbvio, mas uma pequena parcela americana. 50% dos que foram votar, que lá o voto é voluntário, vamos ver se fosse obrigatório, não sei o resultado. O que sei é, estamos bem apavorados. Não só eu, não eu, o planeta. Essa guerra com a China econômica, a China hoje não é, o sistema não é igual, óbvio, a 1889, nem a 1929. Tá diferente, tanto é que a China é hegemônica economicamente e os Estados Unidos estão tentando retomar a hegemonia numa atitude absurdamente exagerada que todos os economistas estão dizendo que é um exagero, não tem como mudar de um dia para o outro o sistema, vai gerar o quê? Inflação, que foi o que tivemos em 1889 e depois de 29 no mundo todo. E o Trump se elegeu com qual plataforma? Lá no passado, vou baixar os números da inflação, esse presidente atual está deixando a inflação absurdamente alta, eu vou mudar isso tudo, eu vou tornar os números de novo próximos do que de números zeros de inflação, porque o meu país não merece. E o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? A inflação está subindo. E vai baixar? Não sei. Vai dar certo o seu plano? Todo mundo está dizendo que não, but não temos tempo para esperar, porque a economia toda gira. Só para ter uma ideia, os seus aliados, as pessoas que investiram, os bilionários, donos daquelas big techs que investiram na eleição dele, perderam mais de 3 trilhões? É isso? Trilhões. Gente, eu anotei porque eu não acreditei no número.
trilhões em ações, em valores de ações, e é em dólares, não é em reais. Ou seja, é inacreditável o quanto o pequeno Donald, com a sua pequena capacidade mental, move o planeta. Infelizmente, porque ele tem a caneta mais grossa, mais poderosa e pode movimentar. E curioso, eu tenho conhecidos que dizem, não, mas a teoria dele é boa, a teoria pode dar certo, a teoria, quem sabe, a teoria tá... Outro amigo, gente, ele é tão inteligente, outro disse assim, é tão inteligente que a gente não concebe, não acompanha toda a inteligência dele. Ai, resta também sorrir e dizer, tá bom. Mas o que estamos vendo é, o planeta não é hoje, não aprendemos hoje a ver como o mundo vai funcionar. A gente está vendo exemplos de atrás. Por isso, quanto mais sabemos do passado, mais compreendemos o presente e podemos projetar o futuro. Mas com psicopatas no poder, não dá para projetar o futuro condizentemente. Logo, vamos sobreviver, vamos aguentar mais um pouco, que faz parte. O mundo é complexo e a gente tem que tentar ser feliz e sobreviver aos percalços e torcer para que esses insanos não durem tanto tempo com as suas insanidades, né? Para ter uma ideia, só para concluir a insanidade, o seu guru econômico diz que tirou ideias de um guru econômico que não existe as teses, não existe esse outro guru econômico. Saibamos onde amarramos o nosso burro, porque senão, dali a pouco o burro foge e ficamos no mato sem burro, no mato sem caminho, mas o que precisamos é sobreviver. Um abraço e nos vemos em breve.